sabia que a Itália e a Alemanha só surgiram no século XIX? O processo de unificação desses territórios está dentro do contexto do nacionalismo. O nacionalismo foi um movimento político e cultural que ocorreu ao longo do século XIX, em que os países buscaram encontrar dentro de suas nações elementos em comum. Portanto, a sua história, a sua língua, a sua cultura, elementos de unidade que fortalecessem essa noção de nação entre os seus habitantes. É nesse contexto que nós vamos ter, por exemplo, a unificação alemã. A Alemanha, na verdade, era constituída por diferentes estados autônomos, que vão passar a se unir e se enxergar como um único, tornando-se daí o Império Alemão. Nesse processo, destaca-se como uma liderança o chanceler Otto von Bismarck da Prússia. Através de uma política externa bem agressiva, o Otto conseguiu unir os estados alemães, que eram mais de 30, em um único, que vai dar origem ao Império Alemão, governado por Guilherme I. É marcante nesse processo de unificação a Guerra Franco-Prussiana, que com o seu fim, em 1871, vai dar origem à Alemanha de fato. Já o processo de unificação italiana foi liderado por Garibaldi e Camillo Cavour. Também houve ao longo desse caminho uma série de guerras, mas também acordos diplomáticos. Os vários estados italianos vão conseguir se unir em 1861, formando o Reino da Itália, com o governo de Vítor Emanuel II. Nesse processo de unificação dos estados italianos, buscou-se trazer à tona esses elementos comuns dos estados, portanto, a cultura, a história e era necessário também a língua. Por isso, como esses estados tinham diferentes dialetos, foi um projeto do governo italiano criar uma única língua nacional que, portanto, trouxesse essa ideia de união entre a nação. Elegeu-se como língua oficial da Itália a língua empregada por Dante Alighieri na obra Divina Comédia. Daí, o dialeto fiorentino tornou-se a língua italiana que conhecemos hoje. Portanto, o nacionalismo foi um movimento importantíssimo ao longo do século XIX, ao ponto de até mesmo influenciar na formação de dois países que existem até os dias de hoje. No entanto, ele não se restringe ao século XIX. Ao longo do século XX, o nacionalismo vai continuar a influenciar uma série de movimentos no continente europeu, inclusive a Primeira Guerra Mundial. Dentro dela, olhamos dinâmicas e conflitos que têm como base o nacionalismo.